Olá, eu sou Marcos Perusa, consultor da Petras Planejamento e Assessoria em Administração Educacional. É um grande prazer poder compartilhar com vocês essa oportunidade de aprimoramento do conhecimento sobre o atendimento educacional especializado. Então, sejam todos bem-vindos a essa formação sobre a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, instituída pela Portaria do MEC número 421 de 2026. Nosso objetivo é compreender as principais mudanças trazidas pela nova política, entender como organizar o atendimento inclusivo na escola e refletir sobre as práticas pedagógicas que garantam a participação e aprendizagem de todos os estudantes. Mais do que conhecer uma norma legal, vamos discutir como transformar esses princípios em ações concretas dentro da sala de aula. O objetivo do encontro, ao final desta formação, esperamos que todos consigam compreender o que mudou com a nova portaria do MEC, número 421, de 2026. Quem é o público da educação especial? Como funciona o atendimento educacional especializado? Qual o papel do professor regente e do professor do AEE? Como elaborar e utilizar o PEI e o PAEE? E, principalmente, como promover uma inclusão efetiva no cotidiano escolar. A proposta é unir legislação e prática pedagógica. O que é a PNEEI? Trata-se da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que tem como finalidade garantir 4 pilares fundamentais: garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes públicos da educação especial. A nova política reafirma que o estudante público da educação especial deve estar em escola comum, convivendo e aprendendo junto aos demais estudantes. A inclusão não se limita à matrícula. O desafio é assegurar que o aluno participe das atividades e aprenda de acordo com as suas potencialidades. Quem é o público da educação especial? A política atende estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, TDAH, conforme a legislação federal, altas habilidades ou superdotação. É importante destacar que cada estudante possui características próprias. Não existem dois alunos iguais, mesmo quando possuem o mesmo diagnóstico. Por isso, o planejamento pedagógico precisa considerar as necessidades individuais de cada estudante. A inclusão escolar não surgiu agora. Ela está garantida na Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, além da Lei Brasileira de Inclusão e por diversas normas educacionais. Essa legislação determina que o Estado deve assegurar atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, estamos diante de um direito garantido por lei. Inclusão não é um favor, é direito. Essa talvez seja uma das mensagens mais importantes dessa formação. Quando uma escola promove inclusão, ela não está fazendo um favor ao estudante ou à família. Ela está cumprindo um dever legal, ético e pedagógico.
A inclusão é um direito do estudante e uma responsabilidade compartilhada entre escola, família e poder público. Princípios da educação inclusiva. A portaria reforça princípios fundamentais, como escola para todos, acessibilidade, combate ao capacitismo, participação da família, valorização das diferenças e apoio adequado à aprendizagem. Esses princípios orientam todas as ações da escola. A inclusão começa quando conhecemos que a diversidade é parte natural da sociedade. Combate ao capacitismo. Capacitismo é qualquer forma de preconceito ou discriminação contra pessoas com deficiência. Muitas vezes ela aparece de forma sutil, quando subestimamos a capacidade do estudante, quando fazemos por ele aquilo que ele consegue fazer sozinho, quando utilizamos expressões inadequadas ou quando excluímos o aluno de determinadas atividades. Uma escola inclusiva combate essas atitudes e promove a autonomia e respeito. O que é o AEE? O atendimento educacional especializado, conhecido como AEE, tem a função de identificar barreiras, oferecer recursos de acessibilidade, implantar a participação e favorecer a autonomia. O AEE complementa o ensino realizado na escola comum. Seu objetivo não é ensinar conteúdos paralelos, mas criar condições para que o estudante tenha acesso ao currículo. E o que não é o AEE? É importante desfazer alguns equívocos. O AEE não substitui a sala de aula comum. Não é reforço escolar. Não é um espaço de segregação e não substitui o professor regente. O estudante pertence a uma turma regular e deve participar da vida escolar junto aos demais colegas. A nova recursos previstos pela portaria. A nova política prevê diversos recursos de apoio, como sala de recursos multifuncionais, tecnologia assistiva, materiais acessíveis, comunicação alternativa, intérpretes de Libras, guias intérpretes e profissionais de apoio escolar. Esses recursos existem para remover barreiras e ampliar a participação dos estudantes. Matrícula sem laudo. Uma mudança muito importante é que o laudo médico não pode ser utilizado como condição para matrícula ou acesso ao AEE. O estudante tem direito à educação, independentemente da apresentação do diagnóstico médico. O laudo pode contribuir para o acompanhamento pedagógico, mas jamais pode ser utilizado como barreira. Papel do professor regente. O professor regente ocupa posição central na inclusão. Cabe a ele planejar estratégias inclusivas, adaptar atividades quando necessário, acompanhar o desenvolvimento do estudante, participar da construção do PEI e trabalhar em parceria com o AEE. A inclusão acontece principalmente dentro da sala de aula comum. Papel do professor do AEE. O professor do AEE possui funções específicas. Ele deve identificar barreiras, orientar a acessibilidade, sugerir adaptações,
indicar recursos pedagógicos, articular ações com a equipe escolar. O trabalho do AE é colaborativo e não substitui o trabalho pedagógico do professor regente. O que é o PEI? O PEI é o Plano Educacional Individualizado. É um documento pedagógico que organiza objetivos de aprendizagem, estratégias, adaptações, acompanhamento e avaliação. O PEI ajuda a escola a planejar ações concretas para que o estudante participe e aprenda. Ele deve ser construído coletivamente, observando estratégias pedagógicas, acessibilidade curricular, formas de avaliação, acompanhamento do estudante e devolutivas às famílias. O que é o PAEE? Trata-se do Plano de Atendimento Educacional Especializado, que registra estudo de caso, necessidade do estudante, recursos necessários, apoios e acessibilidade. Enquanto o PEI organiza a aprendizagem na sala comum, o PAEE organiza o trabalho específico do atendimento educacional especializado. PEI e PAEE na prática. Os dois documentos são complementares. Devem ser construídos coletivamente, ou seja, pelo professor regente e pelo professor do AEE, atualizados periodicamente e revisados anualmente. Família, professores e coordenação e AE devem participar desse processo. PAE e PEI são instrumentos complementares na educação inclusiva. O PAE identifica ao público os recursos necessários, enquanto o PEI é o plano prático de como o aluno vai aprender. Ambos garantem o acesso real ao currículo, respeitando o ritmo e as particularidades de cada estudante. Profissional de apoio escolar. O profissional de apoio auxilia o estudante em atividades como locomoção, alimentação, higiene, comunicação e interação social. É fundamental lembrar que o profissional de apoio não exerce função docente e não substitui o professor. Inclusão na prática pedagógica. A inclusão acontece nas pequenas decisões diárias. Alguns exemplos: utilizar recursos visuais, flexibilizar atividades, ampliar o tempo de realização, diversificar formas de avaliação, usar tecnologia assistiva. Ensinar de forma inclusiva significa oferecer diferentes caminhos para a aprendizagem. A inclusão na prática pedagógica vai além de inserir o aluno na sala de aula. Exige ressignificar o ensino para garantir acesso, participação e aprendizagem. Isso demanda metodologias diversificadas, flexibilização curricular e eliminação de barreiras arquitetônicas ou atitudinais, atendendo à diversidade de ritmos e necessidade. Planejamento inclusivo. Ao planejar, devemos sempre nos perguntar: todos conseguem participar? O material é acessível? Existem diferentes formas de responder? Há barreiras no ambiente? Essas perguntas ajudam a construir aulas mais inclusivas para toda a turma. O planejamento inclusivo é uma prática pedagógica e organizacional intencional
que elimina barreiras para garantir todas as pessoas, independentemente de suas necessidades, deficiências ou ritmos de aprendizagem, tenham acesso igualitário ao ensino e à participação. Trabalho colaborativo. A inclusão é responsabilidade coletiva. Ela depende da parceria entre professores, AE, coordenação, família, saúde, assistência social. Quando todos trabalham juntos, os resultados são muito melhores para o estudante. O trabalho colaborativo na inclusão escolar funciona quando toda a rede de apoio atua de forma integrada. A escola sozinha não consegue dar conta de todas as demandas específicas do estudante com deficiência ou transtornos de aprendizagem. O papel de cada agente está incluído na família, que fornece o histórico do desenvolvimento, rotinas e interesses do aluno. A coordenação pedagógica, que articula as adaptações curriculares e garante recursos de acessibilidade. Profissionais da saúde diagnosticam, realizam terapias e orientam a escola sobre manejos específicos, além da assistência social, que garante os direitos básicos e o acesso a benefícios, como o BPC. Portanto, a portaria do MEC funciona da seguinte maneira: conta com centros de referência de informação continuada e em serviços. O Ministério da Educação prevê a criação de 27 centros, um em cada unidade federativa. Eles realizam o planejamento regional e ofertam cursos contínuos focados nas demandas reais e territoriais de cada rede de ensino. Parceria com universidades. A articulação conta com o apoio de um Observatório de Educação Especial Inclusiva, efetivado por meio de cooperação com universidades federais para embasar cientificamente as formações, e uso de tecnologias. Redes de ensino e instituições utilizam plataformas de educação à distância e ambientes virtuais de aprendizagem, como o LMS Moodle, para descentralizar e massificar as trilhas formativas de professores. Os principais focos da capacitação obrigatória. Entre os principais desafios, encontra as diretrizes do MEC na Portaria 421 de 2006, determinam que a formação deve instrumentalizar as equipes escolares nos seguintes pilares: diferenciação prática, PEI versus PAEE, capacitar os educadores para que entendam que o plano educacional individualizado atua no currículo da sala comum, enquanto o plano de atendimento educacional especializado, PAEE, organiza os recursos específicos do atendimento educacional especializado. O estudo de caso como início, mudar a cultura escolar para que a inclusão comece pela identificação de barreiras através do estudo de caso, em vez de depender exclusivamente de laudo médico. Outros principais focos da capacitação obrigatória está nas diretrizes que determinam que a formação deve instrumentalizar as equipes escolares nos seguintes pilares: letramento anticapacitista, oferecer ferramentas pedagógicas que combatam a subestimação e a exclusão velada, alinhando-se à nova rede nacional de autodefensoria contra o capacitismo. Articulação intersetorial, treinar os gestores e professores de AE para atuar de forma colaborativa
com as equipes locais de saúde e assistência social, integrando serviços de atenção precoce. Desafios da escola inclusiva. Entre os principais desafios encontramos falta de formação, excesso de alunos, escassez de recursos, resistência cultural. Apesar dessas dificuldades, a inclusão é um direito garantido por lei. A solução passa pelo trabalho colaborativo, pela formação permanente e pela construção de uma cultura escolar inclusiva. Enfrentando os desafios com o trabalho corporativo. Vamos tratar aqui de alguns problemas e propostas de solução. Falta de formação. Qual é o problema? O professor se sente despreparado e sozinho na sala de aula comum. A solução deve ser intersetorial. A Portaria 421/2026 traz os centros de referências estaduais para descentralizar a formação. Na prática imediata, a escola pode usar os profissionais de saúde do aluno, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, para dar orientações rápidas à equipe pedagógica sobre manejos específicos. Excesso de alunos. Qual o problema? Salas lotadas reduzem o tempo de atenção individualizada do professor. A solução intersetorial se propõe a implementação do desenho universal para aprendizagem. Em vez de criar atividades diferentes para cada aluno, o professor planeja uma aula única com múltiplos formatos visuais, auditivos, práticos. Isso atende o estudante com deficiência e beneficia toda a turma numerosa de uma só vez. Ainda enfrentando os desafios com o trabalho colaborativo, temos a ausência de recursos. O problema? Falta de materiais adaptados, tecnologia assistiva ou apoio físico. A solução intersetorial seria o acionamento da assistência social, CRAS ou CRES. Muitas famílias têm direito a recursos financeiros e benefícios, como o BPC, que podem ser revertidos na compra de órteses ou tecnologias de comunicação alternativa para o aluno. Além disso, a sala de AE deve centralizar a confecção de materiais de baixo custo em parceria com os estagiários e coordenação. O desafio da resistência cultural. O problema: preconceito estrutural, capacitismo de funcionários, famílias de alunos sem deficiência ou dos próprios professores. A solução intersetorial propõe o estudo de caso compartilhado, quando a coordenação reúne a família e os terapeutas para mostrar as potencialidades reais do aluno e não apenas suas limitações. O foco muda da caridade-pena para o desenvolvimento real. A escola precisa adotar o letramento anticapacitista como meta de gestão. Estudo de caso, uma atividade prática. Agora vamos refletir sobre uma situação prática. Um estudante com transtorno do espectro autista, TEA, apresenta dificuldades de comunicação e interação. Temos as seguintes perguntas para a discussão. Quais barreiras esse estudante enfrenta? Quais adaptações podem ajudar? Como organizar o PEI? O objetivo não é encontrar uma única resposta correta, mas pensar
coletivamente em estratégias inclusivas. Mensagem final. Gostaria de encerrar reforçando 3 ideias fundamentais. A inclusão é um direito, a acessibilidade é uma necessidade e a aprendizagem deve acontecer para todos. Uma escola inclusiva beneficia não apenas os estudantes públicos da educação especial, mas toda a comunidade escolar. Ela forma cidadãos mais respeitosos, cooperativos e preparados para viver em uma sociedade diversa. O foco na aprendizagem de todos. Para que a aprendizagem aconteça para todos, a escola precisa abandonar a ideia de que o estudante com deficiência vai à sala comum apenas para se socializar. A socialização é importante, mas o foco principal deve ser o desenvolvimento cognitivo e acadêmico, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada indivíduo através do desenho universal para aprendizagem. Agora vamos abrir espaço para perguntas, reflexões e compartilhamento de experiências. Em debate. Uma situação prática. Questão 1. Um estudante com deficiência chega à escola sem laudo médico. A secretaria informa a família que a matrícula só poderá ser realizada após a apresentação do diagnóstico. A pergunta: segundo a portaria do MEC 421 de 2026, essa exigência está correta? A. Sim, o laudo é obrigatório para a matrícula. B. Sim, mas apenas para acesso dual AE. C. Não, a matrícula e o AEE não pode depender do laudo. D. Apenas escolas municipais podem exigir laudo. Tempo para pensar e responder à pergunta. Resposta correta é a alternativa C. A portaria garante que nenhum estudante pode ter sua matrícula ou acesso ao atendimento educacional especializado negado pela ausência de laudo médico. O direito à educação inclusiva deve ser garantido imediatamente. O laudo pode auxiliar no acompanhamento, mas não pode ser usado como barreira para acesso à escola. Questão 2. Situação prática. Durante o planejamento pedagógico, a escola entende que o profissional de apoio escolar deve ser responsável por ensinar os conteúdos ao estudante com deficiência. Pergunta: essa atribuição está correta? A. Sim, o apoio escolar substitui o professor. B. Não, o apoio escolar não exerce função docente. C. Sim, apenas em casos com TEA. D. Depende da autorização da família. Tempo para pensar a resposta. A resposta correta é a alternativa B. A portaria esclarece que o profissional de apoio escolar auxilia na locomoção, alimentação, comunicação e participação do estudante, mas não substitui o trabalho pedagógico do professor.
O ensino e o planejamento pedagógico continuam sendo responsabilidades dos professores e da equipe pedagógica da escola. Questão 3. Situação prática. Um professor pergunta qual documento deve registrar adaptações curriculares, estratégias pedagógicas e formas de acompanhamento individual do estudante. Pergunta: qual é o documento correto? A. Diário de classe. B. Relatório médico. C. P. Plano educacional individualizado. D. Plano de aula comum. Tempo para a resposta. Resposta correta, alternativa C. O PEI é um documento pedagógico utilizado para organizar estratégias de ensino, adaptações e acompanhamento individualizado do estudante. O PEI ajuda a escola a planejar ações concretas para garantir a participação e aprendizagem com acessibilidade. Questão 4. Situação prática. Uma escola decide encaminhar todos os estudantes públicos da educação especial apenas para a sala de recursos multifuncionais durante o período escolar. Pergunta: essa prática está adequada à portaria? A. Sim, porque o AEE substitui a sala comum. B. Não, o estudante deve permanecer incluído na escola comum. C. Sim, desde que autorizado pela família. O D. Apenas para estudantes com deficiência intelectual. Tempo para a resposta. Resposta correta, alternativa B. O atendimento educacional especializado complementa a escolarização, mas não substitui a participação do estudante na sala comum. A inclusão acontece na convivência, na participação e no acesso ao currículo junto aos demais estudantes. Questão 5. Situação prática. Um professor deseja tornar sua aula mais inclusiva para estudantes com diferentes necessidades educacionais. Pergunta: qual prática está mais alinhada à educação inclusiva? A. Aplicar a mesma atividade da mesma forma para todos. B. Retirar o estudante das atividades coletivas. C. Flexibilizar estratégias e ampliar formas de participação. D. Transferir toda a responsabilidade ao professor do AEE. Tempo para a resposta. Resposta correta, alternativa C. A educação inclusiva exige flexibilização pedagógica e diferentes estratégias para garantir a participação de todos os estudantes. Ensinar de forma inclusiva significa reconhecer as diferenças e criar oportunidades reais de aprendizagem para todos. Reflexão final. Inclusão é um direito. A acessibilidade é necessária, a diversidade fortalece a escola e todos devem e podem participar e aprender. Uma escola inclusiva beneficia toda a comunidade escolar, pois transforma a cultura,
as relações e a qualidade pedagógica de todo o ecossistema escolar. Obrigado pela atenção e esperamos nos encontrar numa próxima formação e capacitação profissional para os docentes. Até breve.